E aí, Brasil, mais um vídeo meu aqui no canal. O pessoal aqui que já me segue já sabe que eu tenho uma linha de corte na história brasileira que é a respeito da obra do Oliveira Viana, que ele, além dele inaugurar a sociologia no Brasil, vai trazer críticas ali à Constituição. E a obra com que eu procurei embasar foi ali o Idealismo da Constituição, mas ele tem uma obra extensa, inclusive do ponto de vista etnográfico, da questão da etnia, das raças, eu resolvi deixar em segundo plano, deixar esse lado negativo do Oliveira Viana para lá. Isso daí é problema dele, mas é algo que eu vou estudar mais daqui para frente. E até mesmo do ponto de vista da questão racial, eu vou também estudar outras foram ali da linha etnográfica do Oliveira Viana, como o Nina Rodrigues, até chegar em Gilberto Freire. Ou seja, isso daí ainda vai demorar um pouco. Gilberto Freire vai falar que o ensino jesuíta veio mesmo para desmantelar as características nativas do Brasil. E é o que o Oliveira Viana vai falar também. No livro O Idealismo da Constituição, ele faz críticas ao fato de que a educação brasileira foi estrangeirizada. Uma, porque os jesuítas já não são do Brasil, começa por aí. E todo um modelo jesuíta vem dali da Ratium Studiorum, que foi escrito pelo Inácio de Loyola em Roma. E toda a construção da sociedade brasileira, a partir dessa perspectiva, vem com essa estrangeirização. Tanto a característica da família interiorana, que é o que o Viana fala em Populações Meridionais do Brasil, e o que ele vai falar também no Idealismo da Constituição, o fato de que os brasileiros não estudaram a partir da perspectiva brasileira, ou seja, os problemas sociais, os problemas históricos, os problemas políticos, isso daí criou brasileiros daltonizados, que seriam pessoas que tinham uma perspectiva, uma noção da educação, mas não a partir da sua própria realidade. Era uma outra realidade que eles estudavam. Pela Ratium Studiorum, dentro daquele arcabouço que estava ali sistematizado pelo modelo dos jesuítas, tudo que foi ensinado aos brasileiros ali até aquele momento veio de circunstâncias não nativas. E não era um problema inicial. O Oliveira Viana ele vai falar também que o brasileiro é o povo que estuda pouco a si mesmo. Então a gente não tinha a noção dos nossos problemas políticos, a gente não tinha noção dos nossos problemas sociais e dos nossos problemas econômicos, como nação e até mesmo como população. O Oliveira Viana vai fazer essas críticas a essa alienação do brasileiro. A educação dos jesuítas alienava o brasileiro dos seus próprios problemas, incluía ele em outras circunstâncias, em circunstâncias europeias, que não era a nossa. E o Oliveira Viana vai ser muito crítico nesse sentido, quando ele fala de que essa daltonização prejudicou a formação e a construção do caráter nacional brasileiro. Esse problema de identidade nacional da educação vai comprometer a formação histórica, social, econômica e política do Brasil. Foram gerações de brasileiros que estudaram na mão da igreja e da Universidade de Coimbra. Esse é o problema da gênese do nosso idealismo orgânico, porque não se criou aqui dentro as bases, construção e dessa formação. E o que vai acabar prejudicando o país quando o Brasil vem ali a adotar o seu sistema jurídico institucional, tanto ali na Constituição de 1824, quanto na Constituição da República. Porque esse caráter daltônico da educação ainda vai continuar naqueles que estudaram ali na Universidade de Recife ou nas primeiras universidades do Brasil, que ainda permanece esse caráter estrangeiro na formação da cultura política institucional brasileira.
A falta de estudo do próprio povo, os problemas sociais, econômicos e políticos comprometeram a organização do país. Já que, além de buscar modelos estrangeiros de organização, essa geração educada à moda europeia estava cega em relação aos próprios problemas, porque tinha todo um conteúdo de imaginário da vida europeia, da cultura europeia. Roberto Freire vai vir ali depois, mais tarde, também concordar, não sei se as mesmas linhas que o Oliveira Viana, nem sei se Gilberto Freire foi de observar a obra dele, ele vai criticar o ensino jesuítico por perturbar aí essa educação brasileira, porque já tinha dado um conhecimento de uma maneira deformado, porque não se tratava das nossas próprias idiosincrasias. E era isso que o Oliveira Viana falava, que pelo fato de que o brasileiro é um povo que estuda pouco a si mesmo, toda essa educação ela deveria estar voltada nesse sentido de estudar as nossas circunstâncias, de estudar as idiosincrasias que nos extremam e que nos revelam. Falo sobre a temporalidade da obra do Oliveira Viana. Quem quiser ir lá ler, gente, vai lá ler. Todo mundo vai perceber isso. E nos tempos que a gente vive hoje, parece que essa intenção de desvirtuar, de deformar o conhecimento ainda permanece. O Darcy Ribeiro falava que a educação brasileira não vivia em crise e que ela era um projeto. A gente ainda percebe a tentativa de distanciar o conhecimento daquilo que é real e importante. É a velha tentativa de distanciar o conhecimento do seu próprio povo nas suas peculiaridades, nas suas idiosincrasias e na pluralidade que é própria do brasileiro. Fica aí as críticas do Oliveira Viana aos jesuítas. Eu não tenho muito conhecimento ainda da obra, ainda pelo menos que eu procurei estudar, só foi o idealismo da Constituição e populações meridionais do Brasil. Tem um caminho aí ainda a ser perseguido. E se tiver mais informações dele, do Oliveira Viana, em relação à educação, eu trago mais para cá. Mas inicialmente só fica esse caráter crítico aí de que os jesuítas não ajudaram a estabelecer um ensino voltado para a própria realidade do Brasil e pelo fato deles estrangeirizar essa educação do brasileiro, acabou atrapalhando a nossa organização política e institucional, inspirada em outros modelos, foi gerada no próprio núcleo dentro do panorama da nossa história e da nossa formação social. É isso aí, fica aí o vídeo de hoje. Se você está gostando, dê aquele like aí para ajudar o algoritmo a enxergar a gente e a gente trilhar o nosso caminho alcançando mais pessoas, tá ok? O que vocês acham a respeito da educação dos jesuítas? Se vocês concordam com Gilberto Freire, se vocês concordam com Fernando de Azevedo ou se vocês concordam com Oliveira Viana a respeito do caráter educacional dos jesuítas dado aos brasileiros. Deixa aí o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais.